Pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui novamente para dar continuidade aqui com os estudos bíblicos, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui nesse livro, né? O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Que o Eterno, o Criador, possa estar nos abençoando, nos protegendo e nos guardando a cada minuto de nossas vidas. Hoje, pessoal, nós vamos falar uma passagem aqui, fica na página 48, que fala bem assim: o avanço do cristianismo no Império até 100 depois de Cristo. E o título aqui é Primeiro ao Judeu. Bastante interessante, é um livro de história, traz informações valiosas para que nós venhamos compreender, né, tudo o que aconteceu no passado ali com os irmãos no início, com os discípulos, né, que nós conhecemos como apóstolos, né, com os discípulos direto de Yahusha ali de Jesus, e nos dias atuais. Então vamos lá. Primeiro ao judeu. O Messias é mais o fundamento do que o fundador da comunidade, né? Que está falando igreja, mas é comunidade, né? Isso fica evidente pelo uso do tempo futuro que ele faz em Mateus capítulo 16,18, né? Ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pessoal, eu vou só abrir aspas aqui só para você entender. Quando você vê essa palavra igreja, não está sendo escrito que é um templo, que é um local específico. Igreja aqui são pessoas, tá? É a comunidade, são pessoas. Quando você entende dessa forma, você consegue entender, quando você estiver lendo, melhor os textos, né? Então, Lucas diz que em seu evangelho estava fazendo um relato acerca de tudo quanto Jesus, né, o Messias, começou a fazer e a ensinar, que está em Atos capítulo 1, verso 1. Enquanto em Atos ele narra a fundação e a divulgação da igreja cristã pelos apóstolos, sob a direção do Espírito do Eterno, né? Até mesmo os discípulos compreenderam mal a natureza espiritual da missão do Messias. Interessante, né? É como se eles não tivessem compreendido ali bem os discípulos, né, os apóstolos. Porque quiseram saber se, após a sua ressurreição, ele restauraria o reino messiânico, né? Que está em Atos capítulo 1, verso 6. Então, os próprios discípulos ali que perguntaram para o Messias, né, para Jesus, no caso aqui, não entenderam, né? Eles estavam esperando a restauração do reino messiânico. Em vez disso, Cristo lhe disse que depois de capacitá-los pelo Espírito do Eterno, né, eles teriam a tarefa de testemunhar a respeito dele, em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Então, essa designação de estar levando ali os testemunhos do que Yahusha, né, Jesus ensinou para eles, foi dos apóstolos ali, né, dos discípulos direto. Observe que Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus. E realmente você consegue observar isso nos ensinamentos do Messias. Ele fala assim: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a ordem seguida pela comunidade primitiva, pelos apóstolos ali.
O Evangelho foi proclamado primeiro em Jerusalém por Pedro no dia de Pentecoste. Né? Por que o dia de Pentecoste? Porque o dia de Pentecoste era uma festa que vinha muita gente para lá. Né? Jerusalém estava cheio. Depois foi levado pelos cristãos judeus, né, às outras cidades da Judéia e de Samaria. Isso aqui tem muito fundamento. Então, o que acontece? Depois, antes de Paulo se converter, o Evangelho já estava sendo pregado. Você vê que Paulo pede cartas, né, para ir nas outras regiões, para poder prender o pessoal que já era discípulo, né, de Jesus. Né? Então eles já viviam em comunidades e já acreditavam que Jesus era o Messias. Né? Desse modo, a igreja primitiva foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo, porque nasceu, né, ali dentro. O desenvolvimento inicial do cristianismo dentro do judaísmo e sua chegada à Antioquia são descritos por Lucas nos 12 primeiros capítulos de Atos. Então, a igreja do Novo Testamento, como eu falei lá no início, a palavra igreja, pessoas. Então, as pessoas do Novo Testamento ali está sempre ligado a um grupo de pessoas, tá vendo? Igreja é o grupo de pessoas que acredita no Messias, que acredita em Jesus. Então, um exemplo, eu acredito em Jesus, eu sou a igreja. Entendeu? Ele geralmente se reunia numa casa. Né? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5, Atos capítulo 12, verso 12, Romanos capítulo 16, verso 5, Colossenses capítulo 4, versos 15 e Filemão 2. E não se considerava uma organização ou denominação. Isso aqui é interessante, pessoal. Né? Só tem essas informações nesse trechinho, né? Nós vamos desenvolver. O livro, esse livro, olha o tamanho dele, olha onde nós estamos. Tem muita coisa boa aqui para nós. Então, os discípulos ali, eles não se consideravam uma organização ou uma denominação. Né? Então, isso é importante. Então, a comunidade primitiva ali, os irmãos, os discípulos de Jesus, eles eram totalmente diferentes dos dias de hoje. Né? Eles se reuniam nas suas casas, tinha, né, essa comunhão entre eles ali, mas eles não tinham esse partidarismo, né? Por exemplo, igreja tal, não existia isso. Né? Existia a comunidade que vivia em Coríntio, existia a comunidade que vivia em Éfeso, existia a comunidade que vivia em Laodiceia. Então, eram os grupos de pessoas, né, que eles saíam para pregar, né, para evangelizar, para testemunhar, que isso é mais importante, o testemunho, né, o nosso testemunho é algo fundamental. Né? Então, hoje em dia, você vê a comunidade hoje, as igrejas hoje, nos dias atuais, ela é totalmente diferente do que foi no início. E interessante que você vai observar na história, ver o que eles faziam. Era algo sobrenatural. Né? O Eterno agia na vida deles de uma forma maravilhosa. E você vê que hoje, nos dias de hoje, no século XXI, não acontece. Nós estamos seguindo uma tradição, né? Nós não, que eu estou tentando tentar tirar essas coisas que eu não vejo que foi ensinado pelo Mestre, né? Para que eu venha buscar a viver verdadeiramente aquilo que ele ensina. Isso é importantíssimo para nós.
né? Buscar viver aquilo que ensinou no princípio ali no início. Que se nós conseguirmos chegar nesse patamar, nós vamos viver o Evangelho pleno, né? Aquilo verdadeiramente que ele ensinou, aquela alegria verdadeira, sem fardos pesados, sem decepções em alguns ambientes. Então é importante a gente buscar sempre viver aquilo que verdadeiramente foi ensinado ali no início para os seus discípulos. Né? Que hoje, infelizmente, existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos que não existia ali no início da igreja, né? No início da comunidade dos discípulos de Jesus. Então é importante a gente buscar sempre, né, viver o vinho novo, né? Aquilo que Jesus ensinou ali para seus discípulos. Isso é algo fundamental para que nós venhamos viver uma vida em paz, uma vida tranquila e uma vida que agrada ao Criador. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente, em nome do seu Filho, né? Jesus, Yahushua. E ele ensinou isso, né? Ele falou assim: tudo que vocês pedirem em meu nome. Então, quando nós formos orar, nós temos que orar ao Eterno, ao Criador, em nome dele, em nome de Jesus, em nome de Yahushua. Um abraço e fique na paz.